Imagens fortes que nos levam à reflexão. Tudo aconteceu em Luanda, nas principais artérias da cidade. A sístole rodoviária continua a ser a segunda maior causa de mortes para a malária. E também a primeira de deficiência física. As principais vítimas têm idade entre os 17 e 47 anos de idade. E as causas são várias, desde mau estado técnico, viaturas e falta de dimensão pública, mau estado de algumas vias, instabidez e imprudência de automobilistas e peões. A travessia em locais impróprios é também aqui apontada como uma das causas, pois vejamos. Na paragem da BCA, Estrada de Catete, Nacional 230. Se ficarmos aqui, não demora muito até vermos atos irregulares, coisas que não constituem um exemplo. E atenção, atrás de mim tem uma atravessou da pedonal. Pois bem, este aí quer buscar culpados, como que se a sua vida não valesse a pena o tempo que se pode ir até a pedonal. Aqui até onde está nós encostarmos, são quanto mais ou menos daqui onde estamos até onde está a pedonal. Meu querido, o problema não é a distância, o problema é a bandidagem. Falou da bandidagem, que é mais no período noturno, mas o senhor está a fazer essa travessia à luz do dia, são 14 horas mais ou menos. Estou porque sim também. O local parece normal zerar a frente, que foram aqui muito recentemente pelas autoridades. Exatamente para evitar isso. Olhem para esta senhora com a bacia quase entalada entre os aramos. É que a rede colorada foi vandalizada para evitar mesmo a todo. Eu, como estou desgraçada, tive que passar para aqui, mas prometo não fazer mais isso. Sabes que é errado? Sei. Os acidentes envolvendo motociclos têm aumentado todos os dias e quase sempre são fatais ou deixam marcas que ficam para a vida. 20 de julho, 14 horas 45 minutos. E tudo acontecia exatamente no momento em que a nossa equipa fazia reportagem sobre sinistralidade. Estamos na estrada T, a Nacional 200. Um motoqueiro que se fazia acompanhar desta motorizada teve um acidente e bateu contra uma viatura. Vi a caminhando, ouvi um choque que bateu pum. Quando eu vi que bateu pum. Quem bateu em quem? Foi um carro, só não lembro do carro que bateu, mas sim, foi um carro que bateu ali. É jovem internado no hospitalar, quase inutilizada, vulgo Cupapata. E quando isso acontece, afeta não só também os familiares. Os jovens acamados têm de deixar muita coisa para cuidar do marido. Eu acho que a pessoa apanha perde uma força só de saber que o esposo que traz alimentação em casa, que traz pão de cada dia, e numa dessa é uma... Só Deus que precisa explicar. Os transportadores. 1.127 acidentes de viação, o que corresponde a 19% do total de acidentes registrados no país. Restou também a Luanda um total de 317 mortes, correspondente a um total de 21% do total de mortes ocorridas e 1.182 feridos, corrente a 6% do total. Pessoa pena braço e tentam agora viver com uma habilidade. A área de ortopedia. O maior caso de internamento de ortotraumatologia no país. A maior porcentagem de internamento são a fratura da perna, que está ativo perônio, e a fratura do fêmur, que é coxa. O senhor, por exemplo, conta como tem sido difícil a jornada. Viemos do Malanda, nós aí catamos 2 vezes e eu acabei por falar o braço, o motorista acabou por faturar a bacia e outra senhora as costelas. Nós temos em conta que muitos condutores conduzem em excesso de velocidade, conduzem em estado de embriaguez, há condutores que conduzem em sentido contrário e veículos que cometem infrações, condutores que fazem mais perigosas, infrações que, de acordo com o Código de Estrada, constituem infrações muito graves. E no centro do Código de Estrada, essas infrações serem tidas pelos condutores, os condutores podem sempre ser submetidos a incluir novo dano. Perda um homem ou uma, às vezes, pode até ser considerado uma sorte nesses casos. É que muitos não perderam só a perna ou o braço. Perderam tudo. Perderam a vida.
Realmente que é uma sorte estar em vida. Temos tido duas fêmeas, retrostativos, os braços abertos e fechados. E algumas chegam aqui com uma falia e acabam. Aqui, então, foi atropelado. Então eu rosto de um sítio que não foi virar. Para vida. Mal. Que dói. É alguém que entrou. A vida, sim. Dói muito. Dói muito. Então, estamos aqui, temos vidas. Só Deus vai agradecer. São histórias de casos de realidade. Aqui, Capalanga, estar numa capital como esta, por exemplo, resta a fé e a esperança. E obviamente, depositar toda a saúde em Deus e nas mãos dos profissionais que todos os dias lutam para que menos pessoas percam a vida por conta de acidentes na estrada. As imagens são de João Machado Agnelo Bernardo, a TPA, Hospital do Capalanga. Mais domingo. Boa noite. Boa noite. Está em companhia do Mais Domingo e hoje eu estou em companhia do Ivan Falcão. Boa noite, Filomena Reis, e boa noite também aos telespectadores. Começamos assim o Mais Domingo olhando para a sinistralidade rodoviária, que já é uma das maiores causas de morte em Angola. E vamos continuar precisamente a falar das sinistralidades rodoviárias ou da sinistralidade rodoviária. Os acidentes de viação continuam a causar dor e luto em muitas famílias. A província do Huambo não está isenta desta realidade, sendo a terceira com mais acidentes registrados. Muitos defendem a necessidade de um novo posicionamento para se evitar mais sinistralidade nas estradas. Situação que era vista de quando em vez, hoje é todos os dias e até assustador. O principal mesmo é a consciência humana. Seria tão prudente da parte do condutor precaver-se de que o troço que eu estou a circular não está das melhores condições possíveis. A qualquer momento posso me deparar com uma lomba, posso me deparar com uma depressão. Então devo tomar precaução. Mais de 120 pessoas morreram só no primeiro semestre deste ano. Resulta de mais de 400 acidentes. Maior preocupação surge no mês de julho, um registro que deixa a sociedade consternada. Ao nível de toda a extensão da província, ambos tivemos um registro de acidentes, houve um incremento de mais 18, comparando com o anterior, tivemos 36 mortos, houve um incremento de mais 13 mortos, comparando também com o igual período anterior, e 85 feridos, mais 18 também comparado com o igual período anterior. Dizer de que nos feridos, 4 graves. Quem sobrevive a um acidente fica com marca para mudar a história de vida. Vi algo esquisito, eu vi com a máquina e me controlei e capotei. Para o chão, a máquina me seguiu, me aperta no pé. Para além de Armando, está a jovem Jandira, que também perdeu a pé por causa de um acidente de motorizado. Vou ficar, tenho uma andar nas letras, muito mal. Por instantes, a emoção tomou conta, que já não respondia e preferiu parar a entrevista. Nele é outro com o Centro de Medicina Básica Princesa Diana. No acidente em que 3 pessoas morreram. Em frente, o carro de transformações bateu na moto contra a parede, entre outros, perdi a perna. O centro recebe diariamente 5 a 10 casos de vítimas de acidentes de viação. Às vezes só para observação, outras vezes para tratamento mesmo, para que ele já depois perde alguma capacidade e é preciso sempre fabricar uma órtese ou uma prótese para conseguirmos devolver esses pacientes à sociedade. Já no Hospital Geral do Huambo, na secção de ortopedia, entre os internados estão cidadãos, muitos deles em idade ativa, que agora ficam condicionados e com traumas. Aqui está esta menina de apenas 4 anos, que perdeu um dos membros inferiores em consequência de um atropelamento. Observamos uma lesão a nível do pé esquerdo, com bastante perda de tecidos moles e perda óssea, e com um grau de contaminação bastante avançado.
É a situação esta que era impossível manter um tratamento conservador. O pai lamenta-se, pois era sonho da menina ser bailarina. Coisa que me deixa mais muito abalado quando alguém me pergunta se a criança está como. Que ela aí responde, não, fambutada é uma dor grande para mim. O desaparecimento físico de uma pessoa por acidente de viação é comparado à amputação de um membro do corpo a sangue frio. Assim o diz o psicólogo Adelino Sanjombe. A nossa primeira preocupação é que as famílias possam ter planos de apoio para lidar com o luto, porque o luto provocado por uma morte que resulta de um acidente é potencialmente muito traumático. A Igreja toma uma posição e defende o redobrar das orações. Digamos assim, serem interpelados à consciência, mas sobretudo a buscar a graça de Deus, que é uma coisa, digamos assim, não depende de nós, mas pedindo a Deus, Deus pode nos salvar dos perigos que às vezes somos submetidos. Temos que orar fervorosamente para que Deus mude mesmo. E nas igrejas temos esse papel para orarmos para este país. Todos os automobilistas e peões são chamados a tomar posições que possam contribuir para a redução significativa dos acidentes de viação. Saímos do âmbito, vamos agora até ao Namibe com outro assunto. Os cidadãos consideram o ato fúnebre como um momento de reflexão sobre o valor da vida e a fragilidade da existência. Por este motivo, a Sociedade defende a acusação para acabar com os atos antes de profanação dos cemitérios. Um autêntico desrespeito aos lugares onde jazem aqueles que partiram para outra dimensão. Em Moçambique está a tornar-se cada vez mais comum encontrar os cemitérios serem vandalizados, sem remorso de quem pratica este tipo de ações consideradas imorais. Já ouvi pessoas a relatarem isso, de que passam a noite ali, tiram partes de cadáver para rituais, para fazerem pactos. Pessoas não identificadas retiram as cruzes e placas de luz, abrem os jazigos e retiram as urnas para subtrair o vestuário fundos e de objetos fúnebres. A urna contém o chumbo lá dentro, em cima. Embaixo também o corpo encontra vestido de chumbo. E por sua vez eles pegam um catá, protejam o chumbo, levam chumbo. Onde levam, ninguém sabe. Alfeu separou com esta realidade. Tenho realmente aqui sepultados, né? Que aqui, portanto, descansam, campo. E este ato de vandalismo, este ato repugnante, aqui no cemitério. Estamos diante de um dos 3 jazigos vandalizados recentemente aqui no cemitério municipal de Moçambique. Ao chegarem ao local de serviço, os funcionários depararam-se com 3 cadáveres, um de adulto e 2 de crianças, jogados ao chão. Tratamos isso como uma malícia, né? Apesar dos apesares, sempre um. Fazem isto de maneiras que não pensam que um dia estarão aqui a acusar. Nossa sociedade precisa de uma moralização mais acentuada, sobretudo partindo das famílias, não é? Nós vemos que um ato como este tanto revela que as famílias precisam fazer um trabalho mais aturado naquilo que é a consciencialização dos seus membros, dos seus filhos, dos seus integrantes. Um ser humano com uma consciência pura, uma consciência limpa, jamais teria praticado um ato de gênero. Mais de 50 campas foram alvo de profanação no cemitério municipal de Moçambique. Recentemente, cidadãos entre 14, 16 e 17 anos de idade foram flagrados a subtrair peças em cobre, bronze, chumbo e outros objetos neste campo santo. Quando era 18 horas, nós pegamos os camaradas, levamos a investigação, só que são menores de idade, têm 16, 17 anos.
Ainda em Moçambique, encontramos o cemitério do Calumbiro, praticamente um campo a céu aberto, situado entre os bairros Forte Santa Rita, 5 de Abril e Bela Vista. O local também tem sido alvo de atos constantes de vandalismo, onde cidadãos não identificados frequentemente fazem o consumo de drogas. Um minuto daqui do Calumbiro, vem aqui, assentam, fumam a lembra deles, não deixam as mães sair assim do mercado, vir no caminho mais próximo do 5 para o Porto. Tem tendência de passar aqui mais próximo e encontra os rapazes a fazer o uso dele de paciente. A tendência de agradar as mais velhas que para tirar o que eles levam. Durante o ano letivo, alguns estudantes também fazem do Campo Santo um local para a revisão da matéria. E, segundo dizem, o silêncio proporciona condições adequadas para a interiorização de conteúdos. Em casa, às vezes, quando você estuda, as crianças fazem barulho, às vezes o pai não sabe se você está a estudar, ele sempre te chama e faz barulho, e aí não tem como, sempre aí tem que estudar, não tem um ambiente mais livre. O FUNE é considerado um momento de reflexão sobre a importância da vida e a fragilidade da existência humana. É por este motivo que a sociedade do Namibe continua a ser chamada a primar pelo respeito dos locais onde repousam aqueles que já partiram deste mundo. As imagens são de Pedro Taca, Yuri Adropov, Arnaldo Botelho e Alberto Moisés da PA, na cidade de Moçambique. Mais domingo. Seguimos com outras ajudas da UNITA em Cabinda, como 51 anos com os olhos postos na ciência, inovação e cidadania. Veja. A cerimónia foi realizada no salão principal do Secretariado Executivo Provincial da UNITA em Cabinda. Membros da Comissão Política e quadros dirigentes dos órgãos sociais do partido participaram do ato provincial do 51º aniversário da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura. Mas foi a Lima, Liga da Mulher Angolana, que abriu as intervenções, tendo apresentado um moção de apoio à juventude. O partido precisa de homens excepcionais na análise, na prática e na convivência com os outros. Os festejos da Jura foram marcados com animações culturais, cacos de intervenção e discursos políticos direcionados aos desafios eleitorais que se avizinham. Mudar o mundo, seja no campo de ciências, de artes, seja no campo de tecnologias ou das relações sociais, seja no campo do comércio ou governação, a juventude tem de ser o motor das grandes transformações do mundo. O Dia da Jura foi instituído em memória do seu patrono, David Jonathan Xingunji Samumbuila. Mónica Ntango, secretária provincial adjunta da UNITA, encerrou o ato. Encorajar a Jura para a sua inovação, mais uma organização da sua mobilização para a ação cívica e política e a preparar para assumir responsabilidades no presente e no futuro do nosso país. A sessão fechou a animação coletiva. Mais de 100 deputados do parlamentar do ELA-CIRCE, Jornada Parlamentares do Partido. Este é um assunto que nos leva em direto com o Saúca Miguel. Saúca, mais detalhes. Exatamente, muito boa noite aos dois e também para os telespectadores da televisão pública de Angola. Respondemos concretamente à cidade do Cunha, tem início desta manhã da espera. Vamos aqui tentar esta comunicação com o primeiro secretário provincial do MPLA, Narciso Benedito. Diga-nos o que é que poderá trazer a realização deste encontro aqui na província de Kwanza Sul. Boa noite, telespectadores da televisão pública de Angola. Estamos na véspera de um evento de grande importância política e de um valor simbólico muito grande para a província de Kwanza Sul. Trata-se das terceiras jornadas parlamentares do grupo parlamentar do MPLA. As jornadas parlamentares são sempre uma ocasião em que o partido se reúne para fazer abordagens temáticas de assuntos de temas para a compreensão da política económica e social do país, para que os
deputados do grupo possam partilhar essas informações e, com base nesse conhecimento partilhado, poderem propor as legislativas necessárias para resolver os problemas que afligem as populações. O que vai acontecer é que vamos, na verdade, ter um primeiro dia sujeito ao programa solene de abertura, de discursos, etc., numa primeira fase, depois de abordagens temáticas, com os temas da natureza dos que eu... E depois, no segundo, terceiro dias, teremos então, teremos o início das visitas dos senhores deputados aos municípios. Todos os municípios serão visitados por deputados do MPLA. Os 24 deputados do MPLA, os 24 municípios da nossa província receberão um grupo de deputados que vai inteirar a situação do município, das necessidades, das questões dos munícipes, das suas maiores dificuldades, dos seus maiores constrangimentos e, no contacto com a população, vai haver um conhecimento visual, direto, auditivo, sensorial, para que então os deputados possam ter mais clareza do que quando tiverem que discutir essas questões no Parlamento, qual o contexto dentro do qual a discussão se vai desenvolver. Portanto, qual é o impacto? É o melhor conhecimento da realidade municipal, que é, como quem diz, é o melhor conhecimento da realidade provincial. A outra questão colateral a esta realização é que o município, neste momento, e a província, nos seus diferentes municípios, ao receber esta delegação, vai ter impacto evidente na local de ser associada do ponto de vista do já vão montar-se, vão fazer despesas, e esta despesa vai entrar para a economia local e que vai potenciar empreendedores, os empresários locais para as suas atividades económicas locais. Muito obrigado. Aqui as palavras do secretário pela Ciso Benedito, quando exatamente o aqui na cidade do Acungo destas jornadas parlamentares, uma atividade que está o seu arranque logo pelas primeiras horas de segunda-feira, e aqui vai auxiliar grande dos deputados, dos mais dos 100 deputados, já se encontram aqui nesta parcela da província do Kwanza Sul. Boa noite. Boa noite, Saúca Leal. E os pormenores das jornadas parlamentares do MPLA começam amanhã em Ouagadougou. E decorreu em Gauteng, na África do Sul, mais uma cimeira dos antigos movimentos da África Austral, um evento que reuniu líderes do principal movimento de libertação e tentando abordarem questões de segurança e desenvolvimento regional. Marcos representou na atividade o presidente do MPLA, João Lourenço, na união defendeu a coordenação entre os movimentos, tendo em conta as mudanças e transformações dos tempos. Judici Sado. Defendendo a libertação, avançando no desenvolvimento socioeconómico integrado, reforçando a solidariedade por uma África melhor, foi o lema de mais uma cimeira dos antigos movimentos de libertação da África Austral, que decorreu em Gauteng, África do Sul. O lema escolhido para esta cimeira está intrinsecamente ligado aos valores defendidos por antigos líderes como Kwame Nkrumah, Ben Bella, Julius Nyerere, Samora Machel, Kenneth Kaunda, Robert Mugabe, Agostinho Neto, Sam Nujoma e, na África do Sul, Alberto Lutuli, Oliver Tambo, Nelson Mandela, entre outros ícones das lutas de libertação. A cerimónia, que contou com as presenças do presidente da ZANU-PF e da República do Zimbábue, Matamela Cyril Ramaphosa do ANC e da África do Sul, Netumbo Nandi da Namíbia, presidente do CCM da Tanzânia, a vice-presidente do MPLA em representação do presidente João Lourenço, presidente da Frelimo em Moçambique Daniel Chapo, convidados do Partido Comunista Chinês e ex-presidentes dos movimentos, realiza-se num contexto particularmente desafiante para o continente. Em representação de João Lourenço, presidente do MPLA, da República de Angola e atual presidente da União Africana, Mara Kiosa, subiu ao palco da cimeira para dizer que os atuais desafios globais e regionais exigem concertação, união e solidariedade entre os partidos de libertação, por formas a garantir o legado dos antigos líderes dos movimentos, sem perder de vista as mudanças e transformações dos tempos. Há um rico provérbio africano que diz: se quer ir rápido,
vá sozinho. Ser ir longe, vamos juntos. Este provérbio sublinha bem a importância da colaboração e do trabalho em equipa, pois temos ciência de que a nossa luta não terminou com a bandeira nacional erguida nos mastros das capitais dos nossos países. Ela continua, agora no combate contra a pobreza, contra as desigualdades sociais e contra as forças externas que procuram subverter a soberania dos nossos Estados. A vice-presidente do MPLA disse igualmente que os movimentos de libertação da região austral que coincidem nos países não devem perder de vista os anseios dos jovens, das mulheres, a valorização dos quadros a todos os níveis, no seio das organizações políticas. O MPLA reitera assim a sua total disponibilidade para continuarmos a trabalhar com todos os partidos e irmãos aqui representados na construção de projetos comuns, decisões inovadoras e sólidas para os desafios do presente. Os líderes africanos presentes na cimeira defenderam a estabilidade regional e o desenvolvimento socioeconómico integrado dos países, tendo como base uma citação de Nelson Mandela: o renascimento da África é mais do que uma ideia. Diversos movimentos de libertação se uniram para a conquista da independência e da autonomia dos povos. A luta contra o secessista do apartheid da África do Sul é considerado um ponto importante e a Batalha do Cuito-Cuanaval é, sem sombra de dúvidas, um marco igualmente importante para a libertação da região. As imagens são de Adilson Mendes e a reportagem a partir da África do Sul é do Judice Samando. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, participa entre 29 e a 31 deste mês em Genebra, Suíça, na 6ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos. Ceder a reunião dos líderes dos Parlamentos Mundiais, acontece a 5ª reunião do Comitê Preparatório, lugar no dia 8 deste mês, na qual Carolina Cerqueira vai participar na qualidade de membro do Comitê Preparatório da 6ª Conferência Mundial dos Presidentes dos Parlamentos, pelo grupo africano, com os homólogos da Côte d'Ivoire, Tanzânia, Zâmbia, Argélia e Nigéria. A Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos, estabelecida pela primeira vez em 2000, na véspera de saída do milénio das Nações Unidas, firma-se como um fórum único para a participação e o diálogo de alto nível entre os parlamentares de todo o mundo. As conferências anteriores, realizadas a cada 5 anos desde então, serviram como catalisadores para configurar e fortalecer a dimensão parlamentar da governança global, ajudando assim a fechar a lacuna democrática nos assuntos internacionais. A 6ª Conferência Mundial é o resultado de 2 anos de trabalho de um comitê preparatório de aproximadamente 20 presidentes de parlamento de todas as regiões do mundo e promete ser a maior reunião deste tipo já realizada. O evento é uma iniciativa da União Interparlamentar em estreita colaboração com as Nações Unidas. Mais domingo. E agora vamos olhar para a Feira Internacional de Angola. As empresas portuárias do país estiveram na presente edição da FILDA e destacaram os investimentos em infraestruturas para colocar o país na rota internacional de mercadorias. Estatísticas internacionais apontam que 90% do comércio são movimentados por via marítima. Os portos desempenham um papel crucial para fazer chegar os produtos aos mercados. No Namibe, investimentos estão a ser feitos para que o porto local seja uma referência nacional e internacional. Recentemente nós recebemos 7 gruas, sendo 2 STS e 5 gruas RTG, e também recebemos rebocadores. Praticamente este projeto até o período já estará em funcionamento. Estamos de acordo que está sendo equipado para, de certa forma, corresponder a esta demanda e também lançar Angola em si na rota do comércio internacional. O Porto de Cabinda também esteve representado na edição 40 da FILDA. Com a construção do terminal de águas profundas, a expectativa é alta. Com a entrada em funcionamento desta primeira fase do terminal de águas profundas, dizer que o Porto de Cabinda vai efetuar um salto de gigante.
porque se a nossa produção anual hoje é estimado entre 27 a 35 mil contentores anual, com a primeira fase vamos chegar a quase 2 milhões de contentores. Quanto ao Porto do Soio, na província do Zaire, a sua localização abre perspectivas de resultados positivos nos próximos tempos. Nos encontramos numa área estratégica a nível da província do Zaire, com os portos que temos vinho, que é o porto de Banana, o porto de Boma e de Matadi. É desta forma que nós apresentamos aquilo que são questões concorrenciais em termos do nosso serviço, de forma a trazer vantagens competitivas naquilo que nós possuímos como operadores. Durante os 6 dias da FILDA, os portos do país representados no evento apresentaram aos visitantes os trabalhos que realizam diariamente para levar produtos não só alimentares como recursos minerais e outros que movimentam o mercado nacional e internacional. E a Feira Internacional de Angola encerrou este domingo com negócios realizados, parcerias firmadas e milhares de visitantes. O setor da restauração foi os que gastou em média 1 milhão de kwanzas em vendas diárias. Por lado, os expositores dizem que o balanço é positivo. Acompanhe. 6 dias de feira, 2.194 expositores, 18 países participantes e perto de 18 mil visitantes diariamente. Números que espelham a evolução da Feira Internacional de Angola nesta 40ª edição. Contactos, negócios feitos e receitas arrecadadas. No último dia da feira, enquanto as famílias aproveitavam para visitar o certame, os expositores faziam o balanço da participação. Do princípio da FILDA até aqui, olha, houve muita coisa positiva, muita coisa boa. Estamos a aprender muito, nós como promotoras, estamos a receber muitos clientes, muitas coisas boas essa para a FILDA. A nível da nossa empresa, a gente pode conhecer mais outras empresas e tivemos muitos contatos e até porque ganhamos o prêmio de melhor stand. Então foi muito produtivo para nós e estamos muito bem. 6 dias de muito êxito, graças a Deus. Tivemos boas realizações e concretizações. A propósito foi para simplesmente expor os nossos produtos, mas graças a Deus pudemos vender os colchões, uma aderência máxima no nosso shopping, porque daqui podemos endereçar os clientes para lá e lá teve êxito. Por um lado, as grandes empresas firmaram parcerias e promessas de investimento, já os pequenos negócios tiveram rentabilidade em tempo real. O setor da restauração foi dos que mais faturou. A média de vendas para cada restaurante rondou entre 800 mil kwanzas a 1.200.000 kwanzas por dia. Milhares de pessoas fizeram as refeições aqui. Uma variedade de preços e pratos, desde hambúrgueres, quitutes da terra e grelhados diversos. Bastante produtivo, muito positivo. Estamos operando aí com 4 stands, né? Um só buffet de comida, o outro stand já é fast food, né? Nuggets, hambúrgueres. E estamos conseguindo atender boa parte aí do pessoal que vem visitar a feira. Juntando os 4 stands, a gente tem entre 1.100 e 1.200 refeições por dia. Tivemos uma faturação na base de 30% por aí daquilo que nós investimos. É muito bom, isso é muito bom. E dizer que nós viemos de Malange, atenção, nós viemos de Malange para a FILDA. É a primeira vez que estamos a participar e vamos voltar a participar nas próximas edições. Estamos satisfeitos com o andamento do negócio. Uma média de faturação por dia? Eu vou falar no cômputo geral, né? Sim, 1,5 milhão por aí, 1.200.000. Uma média de 1.500.000 já 1.200.000, uma média dessa. Nós podemos estar aí em torno de mais ou menos aí 800, 900 mil kwanzas por dia, dependentemente de cada dia, né? Hoje, por exemplo, que é o último dia em que qualquer dia temos as mesas e também recebemos algumas comunidades que vêm de fora para a Vita, acaba por ser bem mais positivo. A Feira Internacional de Angola decorreu no âmbito dos 50 anos da independência nacional, sob o lema 50 anos consolidando a independência económica e a integração de Angola no mundo. A maior montra de exposição do país é considerada
uma alavanca no fomento da diversificação da economia. A FILDA 2025 encerra este domingo com negócios realizados, parcerias feitas e milhares de visitantes. O setor da restauração foi um dos que mais faturou. Os 45 restaurantes aqui presentes venderam, em média, 1000 refeições por dia. As imagens são de Pereira da Silva e Yolanda Manuela TPA, no encerramento da FILDA 2025. Bolsa de Negócios de Angola, a Sonangol, foi a vencedora do Grande Prémio FILDA 2025 e a França ficou com a melhor participação internacional. Exatamente isso, Ivan. A gala de premiação dos melhores em 25 categorias aconteceu ontem numa das unidades hoteleiras do ano. Os vencedores receberam os leões de ouro e uma medalha de distinção. Vamos. Foi numa noite de glamour a dimensão dos 40 anos de FILDA e 50 de independência que os presidentes nacionais e representantes de empresas exitosas ficam comidas consagrados da noite. E os primeiros a serem reconhecidos foram os patrocinadores que receberam da organização Leões de Ouro por tornarem a edição 40 da FILDA uma realidade, um êxito no dizer da organização. Este sucesso é vosso, expositores, repito, é vosso pela vossa ousadia, pela dedicação, pela energia com que montaram cada stand, pelos pormenores que utilizaram a vossa participação, por cada produto que escolheram e por cada forma de estarem a receber os vossos visitantes. Obrigado por acreditarem na FILDA, por escolherem este palco como o melhor palco, como a melhor montra para se identificar aqueles heróis que fazem acontecer, que é o empresariado angolano. Entre intervalos animados pela cantora Maya Liz, a organização anunciava um por um os vencedores das 25 categorias e do Grande Prémio. Entre os vencedores, o BDA levou o prémio Melhor Participação à Empresa Pública. A CITIC, melhor participação na categoria Serviços de Utilidade Pública. A Angolar, categoria Alimentação e Bebida. A segunda categoria Seguro. A APA, na categoria Agricultura e Pescas. E a Soneca, na categoria Saúde. Estou completamente satisfeito. O objetivo alcançado, né? É a nossa segunda edição, a nossa segunda participação. Na primeira não fomos, mas dessa segunda fomos nomeados e acabamos por vencer a categoria Saúde, melhor participação. Estamos muito felizes por ganhar em Angola, ganhar o prémio. Significa muito para nós, significa muito o trabalho de uma equipa que se esforça todos num compromisso, uma dedicação sem precedente, que nos faz continuar a querer inovar, a continuar a ter soluções para o futuro da Angola. Mas o grande vencedor da noite foi mesmo a Sonangol, que levou 3 leões de ouro. O Grande Prémio FILDA 2025, o prémio pela resiliência, ou seja, a empresa que esteve em quase todas as edições e como patrocinadora. Dedicamos esse prémio a todos os colaboradores da Sonangol que desde o dia 25 de fevereiro de 1976 deram o seu melhor para que hoje pudéssemos estar a este nível. Mas ainda dizer que a FILDA foi uma escola para nós que permitiu com que essa aprendizagem tivéssemos participações não só a nível nacional como internacional com sucesso, fruto deste crescimento, deste amadurecimento e ao longo das iniciativas da FILDA. A noite de consagração foi animada pelo músico Matias Damasio, no culminar de um evento que, segundo a organização, atraiu 85 mil visitantes e que, com os mais de 2 mil expositores, estabeleceram contactos, contratos, parcerias e compraram e venderam produtos e serviços. E agora vamos saber como é que vai a próxima. Depois do tempo, Ivan, o que nos espera um rápido intervalo? Vamos para o primeiro intervalo. Então, até já.
Mais domingo. Em que em simultâneo poderão atracar navios grandes. O Porto do Lobito assume um papel cada vez mais importante como um dos motores na rota estratégica que liga Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia, através da promoção do comércio intercontinental e a integração regional. O quadro atual que apresenta hoje a infraestrutura resultou de uma importante decisão do Executivo angolano de transformar a empresa num porto sério. Com vista a dar um maior impulso na revitalização do corredor do Lobito, o governo organizou um concurso público internacional para concessão de importantes infraestruturas do porto e CFB à gestão privada. Enquanto isso, o Estado assume o papel de regulador e fiscalizador das atividades em curso no corredor. A decisão ajudou a reforçar a confiança no desenvolvimento do corredor do Lobito, parte, por exemplo, dos Estados Unidos da América, de países europeus. Angola worked very hard to finalize a transaction providing the Lobito corridor. A transação no sentido de financiar o corredor do Lobito. The current investment is contemplated at 550 million. São 550 milhões de dólares. A Africa Global Logistics, uma operadora logística multimodal de referência em África, em gestão portuária, transporte marítimo, logística integrada e operações ferroviárias, assumiu a gestão do terminal polivalente do Porto do Lobito. Este mês vamos fazer 95 mil toneladas de carga geral, que é quase para nós, não é? E ainda temos de atingir 500 mil toneladas a meio. O nosso objetivo eram 600 mil toneladas por ano todo, portanto estaremos bem acima disso. A nova era do corredor do Lobito coloca à direção da unidade portuária desafios como o reforço da formação das equipas de trabalho, de modo a que respondam com mais eficácia aos desafios do mercado marítimo internacional. Na veste de autoridade portuária tem o poder de fiscalizar mais, principalmente no que diz respeito aos contratos de concessão. Nós podemos mesmo elevar a produção, elevar a produtividade e, sobretudo, assegurarmos eficiência. Para a direção do Porto do Lobito, o progresso também se mede em iniciativas que promovem o bem-estar em que as empresas estão inseridas. Estamos a falar do gigante Porto do Lobito e um município como nós, e é uma referência por causa do corredor, para nós enquanto hospital é também uma oportunidade singela. Nós temos um serviço de amor, ação constante. O Porto do Lobito é o caminho de ferro de Benguela, que fazem com que, digamos assim, o redor do Lobito. No domínio da integração social dos jovens, o Porto do Lobito olha para a aposta na promoção do desporto como um dos caminhos para responder ao objetivo. Daí o suporte à promoção do desporto na casa do pessoal do Porto do Lobito. Além da reformação, também tem mostrado o seu do investimento feito em infraestrutura. Porto do Lobito é como um exemplo de que, mais do que dispor de infraestruturas estratégicas, o país tem uma história de resiliência marcada por momentos de sucesso e de dificuldades que, com a idade e momentos da vida do país, contribuirão para, de forma sustentável, Angola se posicione cada vez mais como um pilar na construção de um futuro forte, justo e sustentável. Mais domingo. Seguimos. O bispo da Diocese de Cachito manifestou-se preocupado com o crescente número de acidentes rodoviários registados nos últimos tempos nas estradas nacionais. Dom Maurício Camuto, durante a missa da Associação, a 10ª visão de a Santana. Vieram de várias dioceses do país e não só. Na sua maioria, sim, que, movidas por fé, desta-feira que ainda resistiram às baixas temperaturas, com orações, missas e súplicas a Mamã Santana. No dia de encerramento, a problemática dos acidentes de viação ocorridos nos últimos dias nas estradas nacionais não passou despercebido do líder católico. Ao dirigir-se aos presentes na missa de encerramento da peregrinação diocesana, Dom Maurício Camuto começou por manifestar preocupação com este fenómeno, enfatizando a necessidade de se redobrar ações de segurança rodoviária para a redução dos casos. Gestores de escolas de condução, também é culpa vossa os vários acidentes que vamos tendo. Igualmente recai sobre os muitos motoristas
que serem desqualificados para a condução também conduzem em estado de embriaguez, provocando várias vítimas. Essas situações Durante a homilia, pediu igualmente os presentes a seguirem a Santana como modelo para a valorização dos avós, com vista ao resgate dos valores morais e cívicos. Muitos não ligam mais os velhos, os idosos. Estão lá no cantinho do quintal, sem a devida assistência, sem o devido carinho, sem banho, sem a devida alimentação. Esquecemos que nós também o somos idosos, nos der esta graça. Ciente dos problemas que afetam as famílias e a sociedade em geral, Maria Antônia Nalumba, governadora, faz algumas ações em... Nós temos um projeto em carteira que é a criação de um centro para cuidar dos avós. Estamos à procura de financiamento, já identificamos o local. Vai ser um centro de dia, não um centro para os avós ficarem lá eternamente, mas onde eles podem ir de manhã, passarem o dia, conversarem, trocarem ideias e no fim do dia voltarem para casa e levarem uma vida normal. A segunda maior peregrinação diocesana do país contou com a presença de mais de 25 mil fiéis e foi marcada ainda com súplicas e pedidos à padroeira. O Camoto fez foram extremamente pertinentes à nossa sociedade e é de todas as formas que, ao sair daqui, podemos levar isso em causa e refletir no que está a passar atualmente na nossa sociedade. Por mim, eu peço saúde para os meus filhos, a graça e o emprego para os meus filhos, mas creio eu que o meu pedido vai ser atendido. E na Santana é saúde, para ficar boa. Cânticos, louvores e momentos de ofertório marcaram o encerramento de mais um evento religioso na cidade de Cachito, província do Bengo. Seguimos. Milhares de fiéis participaram da 25ª peregrinação do Santuário de Tete, província de Bengo. O evento eram participantes religiosos, entidades e representantes dos despachos. Catete durante 3 dias o palco de um dos mais importantes eventos da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Aliás, é aqui onde está situado o Santuário Toquista. Fiéis de várias geografias não tiveram mãos a medir para celebrar os 90 anos da teofonia, 25 do ministério de Afonso Nunes e 76 do que chamam Descida do Espírito Santo em África. Estou a acabar de chegar em Catete e vimos aqui no Monte Sinão com o motivo de orar a Deus que nos abençoa. Evento que uniu no mesmo espaço crianças, jovens e adultos. Além da adoração, o turismo tomou lugar. O Parque de Catete foi pequeno para acolher milhares de fiéis que buscavam ver de perto uma das principais atrações turísticas da localidade, Chico, o jacaré, um símbolo místico da região. Algumas pessoas a primeira vez estão assustadas. É demais. O curso também com o dia. Graças a Deus. O evento foi muito extenso. Sexta, sábado, eu aqui vendi mais. No segundo dia, a noite deu lugar à procissão da luz, um ato que exemplifica o anúncio do Evangelho ao mundo. Essa segunda vez já foi na Taia. Eu sei que daqui não saímos vazios, sempre colhemos o melhor e quem vem com fé sempre colhe. No terceiro e último dia, o culto solene. Entidades religiosas, diplomáticas e políticas marcaram presença. E por enquanto me sinto muito feliz, já há 10 anos pertencendo à Igreja Toquista. Somos chamados a agir como príncipes de paz, como fazer a paz, como mentores e embaixadores da paz. Culto especial que a Igreja Toquista organiza para enaltecer 3 datas importantes. E nós, o MPLA, decidimos estar aqui presente no âmbito das relações que nos unem entre o nosso partido e a Igreja. A peregrinação ao Santuário de Catete reuniu mais de 2 milhões de fiéis ávidos em ver as suas súplicas respondidas. E aqui dizer que a Igreja está a caminhar, a Igreja, como
como sempre, tem raízes profundas. A igreja vai se expandindo pelo mundo fora. A igreja vai ganhando cada vez que passa mais espaço, mais países onde estava. E Angola, como pé dessa igreja, deve estar de parabéns e, sobretudo, orar para que continue. Para o governo da recém-criada província, fruto da nova divisão administrativa, a Igreja continuará a ser um parceiro do Estado fundamental enquanto reserva moral. Vamos continuar a acompanhar o crescimento da Igreja Tocuista na província do Icolibengo e a dar o nosso contributo para que as suas realizações, nomeadamente da educação e outros setores, se concretizem. Peregrinação ao Santuário da Catete, província do Icolibengo, reúne mais de 2 milhões de fiéis em celebração dos 90 anos da teofonia tocuista. E a Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola assinalou neste domingo 141 anos desde a sua fundação. As celebrações aconteceram ainda doação de sangue, feira de saúde e um culto de ação de graças. As celebrações dos 141 anos da fundação da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola incluíram inicialmente a inauguração da nova sede provincial da IEA, o Departamento da Juventude e o Departamento das Senhoras. Infraestruturas que doravante vão melhorar o funcionamento dos serviços e o reforço do atendimento aos fiéis e não só. Sentimento de gratidão a Deus, porque foi Ele que nos deu estas forças, foi Ele que nos deu esta união entre irmãos para edificarmos alguma coisa. Momentos depois, mais de 80 jovens foram mobilizados para doar sangue à hemoterapia do Lateral, situado no bairro Canto. Para nós, uma parte é irmos e mostrarmos que a igreja está solidarizada com todos aqueles que precisam desse bem. Os grupos mais que nos cria dificuldades são grupos H negativos. O mais alto das sessões ontem domingo com a realização de um culto nacional de ação de graças que teve lugar na sala de espetáculos do Cinicap, município de Sarim. O culto contou com a presença de fiéis provenientes da província. O governador da Lunda Sul, Daniel Neto, foi o convidado de honra. Os 141 anos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola representam, em primeira instância, uma história longa, mas também representa um desafio do proceder de cada dia da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola para olharmos no presente e perspectivarmos o futuro de um evangelho que possa ser propagado em todas as comunidades. O governador da Lunda Sul destacou o papel fundamental e o contributo da Igreja nas ações sociais, estabilidade e convivência das famílias através de orações constantes em prol da paz e independência nacional. Governo e a Igreja, se essas duas entidades, essas duas forças unirem as suas sinergias, poderemos construir uma sociedade mais estável, sustentável, onde cada um poderá sentir-se desejado e poderá sentir-se servido. E queremos com que todos nós possamos estar juntos para podermos renovar cada dia mais, cada dia que nasce, aquela que é a nossa parceria. E o Papa Leão denunciou hoje, durante o Anjos, a situação humanitária em Gaza, considerando que o povo está assediado pela fome e exposto à violência e à morte. Ainda na faixa de Gaza, 31 pessoas morreram esta madrugada enquanto aguardavam ajuda humanitária. O resultado de um bombardeamento, horas depois o exército israelita ter anunciado uma pausa diária nas atividades militares. De São Pedro, no Vaticano, a líder católica renovou o fogo para a libertação dos reféns do Islã e para o pleno respeito do direito humanitário. Ele afirmou que o seu coração com aqueles que sofrem com o conflito e a violência em todo o mundo, como as afetadas pelos confrontos na feira entre a Tailândia e o Camboja, especialmente as crianças e famílias deslocadas e as vítimas da violência no sul da Síria. O Papa falou que cada ser humano tem uma dignidade intensa que lhe foi conferida pelo próprio Deus e isso convidou as partes em todos os conflitos a reconhecerem essa dignidade e a pôr fim a todas as ações contrárias a ela. Também pediu a negociação de um futuro de paz para todos os povos e a rejeição de tudo o que os possa prejudicar.
31 pessoas morreram na madrugada deste domingo na faixa de Gaza, enquanto aguardavam a chegada de caminhões com ajuda humanitária perto do posto. As mortes ocorreram poucas horas depois do exército israelita ter anunciado que, a partir de hoje, implementaria pausas táticas na sua atividade militar para permitir a distribuição de ajuda humanitária no enclave palestiniano. Segundo o exército, as pausas serão aplicadas diariamente das 10 horas às 20 em 3 zonas do enclave. As cidades de Gaza, Dar el-Balá e Al-Mawasi serão mantidas até novas ordens. A passagem de comboios da ONU e de outras organizações humanitárias que distribuem alimentos e medicamentos à população de Gaza são as prioridades. Ainda na página internacional, o líder revolucionário Raul Castro chegou à Praça de Ciego de Ávila no sábado para dar início às comemorações do 72º aniversário do Autel. Com o seu habitual verde oliva, um dos poucos funcionários nascentes que participaram do ataque de 1953. Foi liderado por seu irmão Fidel Castro, um jovem advogado, e lhe rendeu o reconhecimento como líder da oposição. Isso de nosso povo, reto sério e acuciante que temos por delante é reduzir os molestos apagões que tanto afetam à população. A economia. O aniversário coincide com um período de crise económica, um dos piores décadas, marcado por escassez de alimentos, falta de energia e alta inflação, que estão a alimentar uma onda de imigração. Na semana passada, Cuba relatou um declínio de 25% no turismo no primeiro semestre do ano. Ele reconheceu que o produto interno bruto da ilha caiu 1% em 2024, resultando em um declínio acumulado de 11% nos últimos 5 anos. Nací casi con la revolución, nací al calor de la revolución y he vivido todas las etapas de la revolución y esta es una etapa muy difícil donde no nos podemos dejar confundir. Tenemos que estar firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones y creer en el social. O ataque ao Moncada e as suas consequências, incluindo a execução de rebeldes capturados, alimentaram o ressentimento público contra o regime de Fulgêncio Batista, que havia chegado ao poder em um golpe de 1952. Ele foi derrubado em 1959 e Fidel Castro governou Cuba até 2008. Já estamos a falar de desporto. Já tomou posse a nova direção do Estado, 1º de maio. António Manuel dos Santos, Manuel Santos, é o 15º presidente do histórico Estrela Clube 1º de Maio de Benguela. Resgatar a mística proletária, reestruturar a sede social, desenvolver as modalidades que sustentam o clube, com destaque para o futebol, é a grande meta do novo elenco diretivo. Na tomada de posse marcaram presença os presidentes da Académica do Lubito, Luís Borges, Aguião Manuel, do Sporting de Benguela, e Gino Chimuco, do HCB da Baía Farta, Vítor Valente Chana, cofundador do 1º de Maio. Outro destaque para algumas antigas glórias do Maio, como Pedro Garcia, Jorge Gabriel e Fossum Cosse. A presença destas figuras demonstra que estão todos interessados no virar da página do clube mais emblemático de Benguela e da região centro e sul de Angola. Festejar o regresso de 1º de Maio à primeira divisão, que é um objetivo muito grande, não só para o 1º de Maio, como para a província de Benguela e a cidade de Benguela em especial. Espero trabalho. Para ver trabalho é preciso haver coesão, para que a direção não se possa destruir. Nós queremos um 1º de Maio na primeira divisão, mas queremos sobretudo um 1º de Maio que não suba e desça, né? Portanto, esse é o nosso grande desejo. E depois, daqui a alguns anos, pensar então em ganhar campeonatos. O ato foi também prestigiado com a presença de alguns adeptos, onde a emoção foi traduzida em cântico do folclore tradicional umbundo, com mensagens de esperança para dias melhores nesta agremiação desportiva. Tony Santos, com poucas palavras, deixou transparente que quer colocar o 1º de Maio no lugar que merece. Para tal, apelou à união de toda a família proletária. Já há um bom que o 1º de Maio está fora das competições angolanas, né, das competições nacionais. E o objetivo é congregação, resgatar a mística, como bem disse, bem pouco tempo,
e depois, passo a passo, a gente poder fazer o melhor dentro em campo. Constam do novo elenco diretivo figuras como Hilário Gaspar Santos na presidência da Assembleia Geral, vice-presidente da Assembleia Geral Antônio Ngusso e o secretário-geral Jorge Domingos de Melo Antônio. Na presidência de direção, Antônio Manuel dos Santos, também conhecido por Ney Santos, será coadjuvado por Gaspar Soares. O Conselho Fiscal terá a cabeça de Irina dos Santos e no Conselho de Disciplina, Abel Contigo. Tony Santos tem 38 anos de idade, é licenciado em Relações Internacionais e até a sua ascensão à presidência do 1º de Maio, exercia atividade empresarial ligada ao agenciamento desportivo de jogadores e treinadores do Girabola. É o 12º presidente na história do Maio e Jovem Amiro Clube Histórico, cuja missão passará por recolocar a equipa de futebol no topo do Girabola e relançar demais modalidades gloriosas. Vamos agora até ao Mochico ver como a população foi brindada com um espetáculo músico-cultural. O show ficou marcado pela exibição e performance dos artistas que proporcionaram uma noite de muita euforia e da cultura nacional. Confira. Todo mundo assim, aqui à frente assim, não fundo assim. Foi uma noite memorável à altura dos 50 anos de independência, ela vai comemorar a 11 de novembro. O campo adjacente ao aeroporto Comandante Dancheré foi pequeno para acolher centenas de jovens que fizeram-se presentes ao local. A noite está boa, foi um festival muito bem preparado e com equipamentos sofisticados para o festival. Somos todos irmãos e essa atividade só vem mostrar como somos unidos e essa moldura humana prova isso e é muito bom. O espetáculo começou por volta das 18 horas com a atuação de vários grupos culturais locais, ao ritmo contagiante da música e dança chianda. Eles fizeram as honras da casa, preparando o público para as grandes atrações da noite. Estamos em ano de celebração, 50 anos, e aceitamos com bom agrado o convite da Arca Velha e da LS para fazermos as coisas acontecerem. Um orgulho, 20 anos depois de subir a um palco, voltar aqui à minha província e honrar a minha pátria. Os presentes foram brindados com vozes de grandes nomes da Praça Nacional. Os artistas cantaram e encantaram a multidão, que vibrou a cada performance. A forma como foi recebida, a recepção do público deixou muito feliz. Deixar já um beijo ao Luena e querer voltar mais. Penso que vai ficar marcado para a minha vida toda, a história da minha carreira. É muito importante para mim e penso que é importante que nós celebremos a nossa independência. Muita alegria, muita felicidade, fazer festa, fazer acontecer as nossas raízes, as nossas tradições, aquilo que o povo gosta de ouvir. O Festival Angola 50 anos, que tem como lema preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor, é um evento que demonstra a força da nossa cultura e a união do povo angolano em torno das suas conquistas. A conquista dessa independência custou muito esforço, derramou sangue, entregue pelos melhores filhos de Angola. Os heróis tombaram, os heróis deram muito para se fazer, para que hoje o povo angolano sente essa liberdade que hoje temos. Estamos no celeiro da Angola, porque quer a independência como a paz, foi desenhado aqui. Aqui foram assinados a porta da construção, aquilo que é Angola de verdade. E aqui também foi assinado o acordo que trouxe-nos até o desenvolvimento e o crescimento. E o Mochico é apenas um dos destinos desta celebração. A próxima paragem do festival será na província do Bengo, onde a mesma energia e o mesmo espírito de celebração cultural deverão contagiar mais uma vez os angolanos. Um grande momento cultural. Vamos à província do Bengo. É verdade, estamos a mais domingo. Vamos a... Boa noite, até domingo que vem. Boa noite.